Olá, hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Gostaria que você me seguisse, acompanhasse esse vídeo até o final, porque essa palavra vai falar muito com você hoje, tá? Uma mensagem que fala de morte e ressurreição de Cristo, tá? É uma palavra profunda, teológica, que vai te dar muito a abrir seu conhecimento, tá? Quando você for ministrar uma palavra para uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, o cristianismo, é porque o cristianismo ele precisa ter essa mensagem, a mensagem da cruz. O cristianismo que não tem a mensagem da cruz, fuja desse cristianismo, tá? Um cristianismo que não prega a mensagem da cruz, morte, ressurreição, fuja desse tipo de cristianismo, tá bom? Vou aqui ler em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50 ao 58, tá? Acompanha comigo, depois você compartilha essa mensagem aí, tá? Com os grupos, com seus amigos, compartilha, tá? Deus abençoe sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50 adiante. E agora te digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí uma verdade de um homem que conheceu a palavra profundamente teológica, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. O apóstolo Paulo ele era chamado de Saulo, era inimigo dos cristãos na época. Mas depois que ele teve uma revelação de Deus, ele deixou a vida que ele levava de perseguidor para ser um cristão verdadeiro. Inclusive ele escreveu vários livros, várias cartas, né? E são uma das mais lidas, né? As cartas de apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você, se você é um cristão, você segue a Cristo de verdade. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele abriu a minha mente e me deu também um conhecimento da palavra, né? Desde criança eu assistia os filmes de Paixão de Cristo. Deus foi abrindo meu conhecimento. Quando eu já estava adulto,
eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica e aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, hoje eu sigo os passos do Mestre. Né? Sigo os passos do Mestre. Na fartura, na abundância ou também na escassez, eu sigo Ele, né? E não nego o meu Mestre de forma alguma. Né? Porque existe um cristianismo aí que prega que se você não for rico, bilionário, você não é de Deus. Né? Esse cristianismo está descartado. Está descartado. Porque o cristianismo, o cara que é crente mesmo, fiel a Deus, ele serve a Deus na riqueza e também na escassez. Tá? O único que pregou que para ser cristão tinha que ser bilionário foi Satanás. Está lá em Mateus capítulo 4. E o versículo 9, 10 e 11. Né? Ele chegou para Jesus e falou, tá vendo? Te darei tudo isso aqui, ó. Todos esses reinos que eu te dou. Mas você tem que fazer uma coisinha. Tem que prostrar e me adorar. Então, se você é um desses, né, que serve a Deus só por riqueza, sabe que você está fora da palavra de Deus. Né? Para ser cristão fiel a Deus, às vezes passamos por necessidade, sim. Passamos por escassez, sim. Mas não podemos negar a Jesus. Tá? E te digo uma coisa, fuja desse cristianismo que só prega prosperidade. Cristianismo não é isso, não. Cristianismo você tem que ser fiel ao seu Senhor, fiel a Deus. Na riqueza ou na pobreza. Né? É como você faz um pacto lá no altar, no casamento, né? Que o sacerdote lá te pergunta, você vai ser fiel à sua esposa na riqueza, na pobreza, até que a morte se separa? E o cabra diz, sim. E ela também diz sim. Então, para você ser fiel a Deus, você tem que ter isso na sua mente. Tem que ser fiel a Deus. Na riqueza e na pobreza. Na doença ou na saúde. Tem que ser fiel a Deus. É um casamento, meu amigo, que você faz com Deus. É um pacto que você faz com Deus. Então, se você não for fiel a Deus na pobreza, então você também não vai ser fiel a Deus na riqueza. Se você não for fiel a Deus na doença, você também não vai ser fiel a Deus na saúde. Está entendendo a coisa? Como que é as coisas? Então, seja fiel a Deus. Né? Na riqueza ou na pobreza. Porque você estando com Deus, servindo a Deus, né, as coisas vão te acompanhando, as bênçãos de Deus vão te acompanhando. Né? É claro que você tem que ser fiel. Não pode negar a Deus. Então, a mensagem aqui que eu quero dizer para você é a morte e ressurreição de Jesus. O cristianismo que não prega isso, morte e ressurreição de Cristo, sai fora disso. Sai fora dessas Babilônias por aí. Sai fora. Seja um crente fiel, mas prega a palavra da mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Essa é a palavra que devemos pregar. Morte e ressurreição. Mensagem da cruz. Seja fiel a Deus. Não fuja desse sistema aqui teológico que eu estou te falando. E fuja do sistema que só prega vitória, conquista, que você vai ser bilionário se você servir a Deus. Né? Isso é uma mentira. Nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. Nem todos é rico, bilionário. Né? Porque alguns conseguem conquistar algumas coisas financeiras aqui na terra. Né? Mas lembre-se que Jesus disse, nós juntarão tesouros aqui na terra, onde a traça corrói. Está entendendo? Lembra dessa palavra? Jesus falou sobre isso. Para não juntar tesouros aqui na terra, mas ajuntai lá no céu.
conquista, vitória, ser fiel a Deus, né? Isso que é o evangelho que você tem que seguir. Ser fiel a Deus, não fugir desse sistema teológico aqui, ó. A palavra de Deus, que prega a morte e a ressurreição de Jesus. E como está escrito aqui, ó, nossos corpos vão ser transformados num corpo incorruptível. Versículo 53. Porque convém que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus em todo momento. Seja na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, agradeça a Deus por tudo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Seja fiel a Deus. Prega um evangelho simples, mas que pregue a verdade. Que pregue a verdade. E fuja desses evangelhos por aí, desse cristianismo por aí, que prega só prosperidade, prosperidade, prosperidade. Quando vem a aprovação, aquele cristão abandona a igreja, sai falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo. Isso que acontece. Porque não foi ensinado a ele que o cristão também passa por privacidade, por provações. Tá? Isso acontece muito por aí. Muito, mas muito por aí. Tá? Deus abençoe. Procura uma igreja hoje, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá? Seja fiel a Ele até a morte. Deus abençoe. Senhor, abençoa essa pessoa que assistiu a essa mensagem, que ouviu até o final. Abençoa, dá entendimento, sabedoria. Abençoa com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém.